meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria também de deixar o meu olá especial. A quem? A todos vocês aí de casa que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E aí, você está preparado para mais uma aula de matemática? Ah, que beleza! Eu espero que sim. Por favor, então, ajeite o seu material. Sim, pegue o seu caderno, o seu estojo, porque hoje a nossa aula é muito prática. Nós vamos trabalhar uma problematização. E aí, gostaria muito que você participasse comigo. Está preparado? Já ajeitou o material? Vamos então ver o que trabalharemos em nossa aula de matemática. Vamos continuar com o nosso assunto dentro do conjunto dos números reais. Isto mesmo, nós já trabalhamos muitas situações com esse conjunto e hoje eu trouxe para vocês situações, problemas com os números reais. E aí, lembrou quem faz parte? Quais são os números que compõem esse conjunto? Vejam aqui, eu trouxe para vocês. Vamos fazer um aquecimento em relação a esses conjuntos. Descubra quem sou eu. Nós vamos descobrir de qual conjunto nós estamos falando e vamos dar um exemplo. Veja aqui. Eu sou real. Pertenço ao conjunto dos números inteiros. Sou positivo e tenho meu próprio conjunto. Que conjunto é esse? Ele é real, ele pertence aos inteiros, mas ele tem o próprio conjunto. E ele é positivo. Qual é esse conjunto? Você de casa sabe me dizer qual é esse conjunto? Ah, muito bem, tem gente dizendo aí de casa, Fabiana, esse é o conjunto dos números naturais. Exatamente, é o conjunto dos números naturais. Vamos dar exemplos? Nossa, nós temos infinitos exemplos. Vamos colocar aqui o 18. Ele é positivo, ele faz parte do conjunto dos naturais, ele faz parte do conjunto dos inteiros, e então faz parte dos reais também, assim como faz parte dos racionais. Vamos para o segundo. Sou um número real, mas não sou racional. E aí? Quem são aqueles números que são reais, certo? Que fazem parte do conjunto dos reais, mas que não são racionais? São irracionais, exatamente. Se ele não é racional, é real, mas não é racional, é porque ele é irracional. Vamos colocar aqui a letrinha do irracional. E você se lembra quais são os irracionais? Alguns deles, é claro. Quem lembra daquele famoso pi? Alguém lembra do pi? 3,1415, mais de 60 bilhões de casas após a vírgula? Pois é, ele é um número irracional. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 13, nós temos muitos exemplos. E agora, quem é esse conjunto? Eu sou um número real, decimal infinito e posso ser representado em forma de fração. Qual conjunto que pertence aos reais, que tem os decimais infinitos, ou seja, dízimas periódicas, certo? Simples ou compostas, mas que também, é claro, porque essa é a denominação, o conceito principal desse conjunto, é que ele pode ser convertido em uma fração. Que conjunto é esse? Você se lembra? É o conjunto dos racionais e é representado pela letra Q. Ah, nós temos tantos exemplos.
Nós temos aqui uma infinidade. Vou colocar uma dízima periódica. Uma dízima periódica simples com o período... Opa, aqui é uma reticência. Emendou ali. Mas cujo período é 3, ou seja, ele vai repetir infinitas vezes. E o último conjunto. Sou um número real negativo e o conjunto a qual pertenço levo comigo os naturais. E aí, qual é o conjunto que tem negativo, é real, é racional e ainda leva e ainda agrupa ali todos os naturais, porque ele também tem os positivos? Qual é o conjunto? Excelente, pessoal! É o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. E como está falando de um real negativo, poderíamos aqui até fazer o simétrico do 18. Vamos colocar o oposto? O menos 18. Assim, a gente consegue compreender um pouco mais desses conjuntos dos quais a gente sempre trabalha propriedades, operações, situações, problemas. Tudo bem? Compreenderam? Fizeram aí um esquema mental de todos esses conjuntos? Que bom! Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter algumas situações, problemas, e eu já adianto para vocês. Todas elas vocês vão utilizar uma reta numérica. Então pode desenhar uma reta aí no seu papel e já se preparar para a pergunta que será feita. Tudo bem? Vamos lá. Eu tenho aqui, vamos trabalhar porque assim a gente vai construir a nossa aprendizagem. Primeira situação. É possível localizar na reta real um número natural entre dois números inteiros consecutivos? Vamos pensar. Vamos então situar ali na nossa reta. Vamos colocar dois números inteiros consecutivos? Vou posicionar aqui o 0, vou posicionar aqui o 1, aqui o 2, vou posicionar esses 3 aqui. Então vamos pensar, o que ele perguntou? É possível localizar aqui nesta reta um número natural entre dois inteiros consecutivos? O 1 e o 2 são consecutivos? Sim, um vem após o outro, não é mesmo? E é possível eu localizar um natural entre esses dois valores? Não, de forma alguma. Você aí de casa respondeu não? Ora, se respondeu sim, pense um pouquinho. Qual o natural que está entre 1 e o 2? Ali entre 1 e o 2 eu tenho infinitos números, mas não que pertença aos naturais. Os naturais não são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 463 e assim consecutivamente e infinitamente? Sim, mas nada de decimal. Não pertence a esse conjunto dos naturais. Ok? Não tem como a gente, então, localizar, né, um número natural entre dois inteiros. Para a próxima, outra reta aí no caderno, bora lá. É possível localizar na reta real um número inteiro entre dois números inteiros consecutivos? Vamos de novo. Vou numerar aqui a minha reta, só que agora eu vou trazê-la. Vocês estão percebendo que essa reta é infinita para a direita e infinita para a esquerda. Vou trazer aqui para os nossos negativos. Para o conjunto Z, que também tem os negativos. É claro que eu poderia colocar os positivos, porque eles também pertencem ao conjunto Z. Ou seja, ao conjunto dos números inteiros. Mas veja bem, é possível localizar um número inteiro entre dois inteiros? Vamos pegar dois inteiros aqui negativos.
menos 2 e menos 3. Opa! Eles são inteiros? Sim, eles são inteiros negativos. Entre o menos 2 e o menos 3, eu consigo encontrar aqui, neste intervalo, um outro número inteiro? Consigo? É possível? Não, Fabiana. Eu consigo encontrar números decimais. Inteiros, não. E eu gostaria que vocês ficassem atentos em relação a uma situação. Estou trabalhando com números pequenos, mas esta nossa conclusão, ela vale para números maiores também. Tudo bem? Compreendido? Que bom! Então, vamos para mais uma situação. Na reta real, né, nós temos novamente aqui a reta. Na reta real, é possível encontrar quantos números racionais entre dois números consecutivos? Novamente, vamos colocar o consecutivo aqui? Vou colocar o 0, vou colocar o 1, vou colocar o 2. O que ele está dizendo para a gente, o que ele está nos questionando, aliás? É possível, entre dois números aqui, racionais, reais, inteiros, naturais, porque já que o 1 e o 2 faz parte de todos esses conjuntos, mas é possível encontrar quantos números racionais entre esses dois inteiros consecutivos? Quantos? Racionais. Nós já sabemos que inteiro entre eles dois não tem nenhum. Mas racional, você lembra dos racionais? Dos racionais que podem ser decimais exatos, dízimas periódicas simples ou compostas. Você se lembra? Ah, então nós podemos dizer, quantificar quantos racionais tem aqui entre o 1 e o 2? Fabiana, 1,1, 1,2, 1,7, 1,9. Só esses 10 conjuntinhos, esses 10 elementos? Não. E o 1,11? E o 1,111? Opa, então nós temos muitos e muitos, não é? Não só muitos, como infinitos. Nós podemos dizer quantos quantos números racionais nós temos entre o 1 e o 2? Nós podemos contar isso? Não. De forma alguma. Ele é um conjunto infinito. Entre o 1 e o 2 nós temos infinitos números racionais. Entenderam, pessoal? Tá complicado? Não? Então, bora continuar. Tenho mais uma situação. Outra reta real. Disse para vocês que nós trabalharíamos com a reta. É possível encontrar quantos números irracionais entre dois números inteiros consecutivos? Então, veja bem. Vou colocar aqui novamente o 0, vou colocar o 1, vou colocar o 2. Vamos colocar aqui também o negativo, né? Para não falar que a gente está excluindo os negativos. É possível encontrar quantos números irracionais entre dois inteiros consecutivos? Vamos pegar aqui do lado negativo. Quantos números eu consigo encontrar entre o 0 e o menos 1? E que esse número seja irracional? Tem como a gente contar? Teria como você quantificar quantos? Não, né? Não tem como. Nós temos novamente infinitos números irracionais que estejam entre dois números inteiros consecutivos. Você pode posicionar depois você encontra um menor ainda, e isso vai
cada vez mais ampliando. Não tem como a gente fazer a contagem exata de quantos números nós temos entre o 0 e o menos 1, o 1 e o 2, o 100 e o 101. Não há como a gente descobrir quantos. Naturais, inteiros, sim. Racionais e irracionais, não. Continuando, trouxe para vocês aqui agora. Vejam bem, aqui a representação de todos os nossos conjuntos. Recordem aí, naturais, inteiros, racionais, reais e irracionais. Vejam o que perguntou para a gente. É correto afirmar que o conjunto dos números reais, tá aqui, é formado por dois conjuntos e todos os elementos são possíveis de locar na reta real? E aí, eu posso dizer então que os reais, ele é formado por dois conjuntos? O que vocês de casa podem me dizer? Sim, muito bem. Por que eu posso dizer que ele é formado por dois conjuntos? Quem que está aqui, menor um pouquinho que os reais? Os racionais. E os racionais já não são compostos aqui pelos naturais e pelos inteiros? Eu posso dizer então que os reais, ele tem aqui o conjunto dos racionais e ele também tem o conjunto dos irracionais. Posso dizer que ele é composto por dois conjuntos. E os elementos são possíveis de colocar na reta real. Sim, talvez não de forma exata. Onde está a raiz quadrada de 2? Não. Os irracionais, os decimais infinitos, nós não colocamos assim com exatidão na reta numérica, mas a gente coloca de forma aproximada. Concordam? Ótimo! Assim, a gente faz essa conclusão, essa relação dos conjuntos dos quais a gente sempre trabalha, como eu disse a vocês, os cálculos, as propriedades e também as aplicações deles em nosso dia a dia. Continuando, eu trouxe para vocês mais uma localização. Hoje nós vamos ficar craques na reta numérica. Localize na reta real dois números inteiros não consecutivos que pertencem ao conjunto dos números naturais. Opa, tem um S passando aqui. Perdão. Vou repetir. Localize na reta real dois números inteiros não consecutivos que não pertencem ao conjunto dos números naturais. Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 100, 428, 1009. Isso, os naturais. Mas eu quero que não pertença. Não precisa ser consecutivo, não consecutivo. E pediu números inteiros. O que a gente faz? Quem são os inteiros, mas que não são naturais? Quem é aquele conjunto que é inteiro, mas que não é natural? Fabiana, muito fácil. Natural, os naturais são os positivos. Então, quem é inteiro, mas que não é natural? Os negativos. Muito bem. Para a gente, então, localizar um inteiro que não seja natural, não precisa ser consecutivo, nós poderíamos pegar aqui o menos 1, o menos 3, o menos 2, o menos 10, e assim infinitas possibilidades. Eles são inteiros, pertencem ao conjunto Z, mas não pertencem ao conjunto N, não são naturais. Certo? Entenderam? Que bom, fico muito feliz. Agora, aqui mais uma localização. Rapidinho. Localize na reta real dois números negativos que não pertencem ao conjunto dos números inteiros. Essa é boa,
Porque a gente pensa em números negativos e fala, é do conjunto dos inteiros. Mas se você parar para pensar, eu tenho aqui os inteiros negativos. Mas será que eu não tenho racional que não é inteiro e que é negativo? Muito fácil, Fabiana. Se você pegasse aqui, por exemplo, o menos 1 inteiro e 5 décimos, esse número ali, como infinitos outros, pertence ao conjunto dos racionais, é negativo, mas não pertence ao conjunto dos inteiros, porque ele é decimal. Ele é negativo, pertence ao conjunto dos racionais. Entendido? Excelente! Então, agora, nós vamos fazer o último exercício. Vejam aqui. Localize na reta real um número real não racional. E aí? Quem é real, mas não é racional? Ficou fácil, não ficou? Muito bem. Vamos aqui. Vou colocar para vocês. 0, 1, 2, 3 e vou colocar os positivos por enquanto. Veja bem, não racional. Quem que é real, mas que não é racional? Você se lembra? Fácil, não é? Os irracionais, exatamente. Ele é real, mas ele não é racional. E se a gente fosse localizar, como por exemplo, raiz quadrada de 2 está entre 1 e 2, 1,7, vamos colocar aqui aproximadamente, nós não vamos localizar esse irracional exato na reta numérica. Nós vamos colocar apenas de forma aproximada. E aí, se localizou nesse conteúdo? Eu espero que sim. Eu quero agradecer vocês, o meu muito obrigada pela participação e envolvimento. Espero você na próxima aula. Tenham todos bons estudos e um grande abraço.